nacional e agora está local. Eu sou Vitória Mello e é hora das notícias que mexem com a nossa vida. Homem é esfaqueado durante briga de trânsito em Águas Claras. Testemunhas filmaram toda a confusão que aconteceu no meio da avenida. Já já a gente te explica o que teria causado essa violência. Mulher é assassinada na frente da filha de 10 anos de idade em Ceilândia. Kátia Gomes. Logo depois do crime, o ex-companheiro dela, Paulo Roberto Moreira, de 38 anos, encaminhou um áudio no grupo de amigos confessando o assassinato. Eu volto daqui a pouquinho com todos os detalhes. Mulher é atropelada enquanto caminhava numa rua do Areal. As câmeras de segurança registraram o exato momento em que a vítima é atingida por um carro que parece estar em alta velocidade. Daqui a pouco a gente te mostra qual é o estado de saúde dessa mulher e o que aconteceu com esse motorista. E tem mais, viu? O motorista de aplicativo é vítima de injúria racial no Gama. Guilherme Glória. A mulher que cometeu esses insultos racistas não se intimidou nem mesmo ao perceber que estava sendo filmada. Ela tem 66 anos de idade. Os detalhes do caso a gente traz daqui a pouco. Hoje é segunda-feira, 6 de fevereiro. O nosso jornal já está no ar. Nós começamos a edição de hoje falando de um caso revoltante. Uma mulher foi assassinada na frente da filha, de apenas 10 anos de idade. O principal suspeito é o ex-marido. O crime foi em Ceilândia, na QNP 30. E o motivo teria sido um desentendimento por causa de dinheiro. A reportagem é de Bruno Silveira. Isabel Aparecida Guimarães de Souza, de 36 anos, foi mais uma vítima de feminicídio no Distrito Federal em 2023. Ela teria sido assassinada pelo ex-companheiro Paulo Roberto Moreira Soares, de 38 anos, com um tiro na cabeça na casa onde eles moravam, em Ceilândia. A brutalidade do crime revoltou os familiares. Ele era uma pessoa falsa, dissimulada. E uma pessoa que, na minha opinião, covarde, porque ele não tem nem o direito da minha irmã se defender. Ele não é um homem, ele é um bicho, ele é um animal. Ele não matou a minha irmã, ele não assassinou a minha irmã, ele abateu a minha irmã. Isabel chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada de helicóptero para o hospital de base, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito fugiu logo depois do crime. O casal tem uma filha de 8 anos que, segundo a família, também estava em casa e presenciou o crime. Meu pai deu um tiro bem aqui nela, na testa. Porque ela não quis destravar o celular, ele não esperou. Aí eu chamei o tio Vavá. O tio Vavá começou a gritar, chegou um monte de gente. Na rua do crime, alguns vizinhos ouviram o som do disparo, mas pensaram que era algum barulho da obra, já que a casa está em reforma. Minha casa é praticamente do lado, né? É a segunda casa do lado. E aí a gente ouviu um barulho, porque aqui na rua é uma rua bem movimentada. Então às vezes tem barulho de obra e a gente até viu que a casa dela estava fazendo manutenção, né? Reforma. E aí a gente ouviu um barulho como se fosse uma madeira caindo. E seguimos em frente, né? Não foi nada demais. Mas aí depois de muito rápido já tinha um rapaz gritando na rua pedindo ajuda, pedindo socorro. E aí onde o pessoal já saiu na rua para ver o que tinha acontecido, né? Mas foi muito rápido mesmo, muito rápido mesmo. Na manhã deste domingo, a Justiça do Distrito Federal emitiu um mandado de prisão contra Paulo Roberto Moreira Soares por feminicídio. Após o crime, o suspeito enviou um áudio no WhatsApp falando sobre o ocorrido. Ai, filhote! Abel roubou meu dinheiro todo, velho! Abel roubou meu dinheiro todo! Ela veio me agredir lá, filhote! Filhote, o que é a morte, filhote? Perdi a mulher da minha vida! Perdi a mulher da minha vida, filhote! Meu Deus do céu, velho! A polícia militar conseguiu apreender o carro de Paulo Roberto, que estava sendo dirigido por um amigo dele. Os militares também encontraram a arma que teria sido utilizada no feminicídio, uma pistola 9mm, na casa da mãe do suspeito. Agora, a família de Isabel quer justiça. Não pode deixar impune. A gente está aqui sofrendo, a família inteira.
É um covarde, mais um covarde de tantos. A gente quer justiça. Você mata um animal, você vai preso. Você derruba uma árvore, você vai preso. Mas mulher não. Mulher pode matar à vontade. Ela não é a primeira, ela não vai ser a última. Mas por ela a gente vai lutar. Ela tem justiça. Enquanto eu viver, enquanto a minha família viver, a gente vai buscar justiça. Eu tenho muita certeza que eu vou ver ele pagar pelo que ele fez. Por mais que ele sofra, ele não é nada. Ele não é ninguém. Ele não vai fazer diferença vivo ou morto. Mas ele tem que pagar. É revoltante. Ainda sobre esse caso, nós vamos acionar ao vivo a repórter Kátia Gomes, que está lá na delegacia que investiga esse crime. Kátia, boa tarde. Parece que o principal suspeito, o ex-marido dessa mulher, se entregou durante a madrugada, é isso? Oi, Vitória. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Exatamente. Ele se entregou durante a madrugada, acompanhado de 2 advogados, e ele prestou depoimento e contou detalhes, do que aconteceu no dia do crime, Primeiro ele falou para a delegada que tinha um relacionamento com a Isabel, teve um relacionamento com ela durante 15 anos e há 2 anos eles já estavam em fase de separação. Há 5 meses ele tinha saído de casa. Como ele estava com um problema na conta dele, ele dividia a conta da Isabel, Ele utilizava a conta bancária da Isabel. Aí na sexta-feira ele saiu para uma festa e quando ele foi fazer o pagamento do valor, ele percebeu que ele estava bloqueado, ele não conseguia mais acessar a conta da Isabel. Ele conseguiu ali desbloquear. Depois dessa festa, ele seguiu para uma distribuidora e lá, quando foi fazer o pagamento, a conta estava bloqueada novamente. Foi aí que ele decidiu ir até a casa da Isabel, e questionar por que ela tinha feito o bloqueio da conta bancária dela, já que ele também utilizava essa conta. Sem depoimento, ele disse que por causa dessa situação, ele acabou ficando nervoso, pegou uma arma de fogo que tinha ali na casa dela e ele acabou fazendo o disparo, que, segundo a declaração dele, teria sido um disparo acidental. E tudo isso, Vitória, aconteceu na frente da filha do casal, de apenas 10 anos. A menina presenciou toda a briga, toda a discussão e também o disparo de arma de fogo. Ele fugiu depois desse crime, Ele acabou fugindo e, como vocês viram na reportagem, ele encaminhou um áudio para um grupo de amigos no WhatsApp, confessando o que ele tinha feito, Ele alegou que tinha pedido ali para ela fazer o desbloqueio da conta, ela teria se negado e ele acabou fazendo besteira. A polícia fez diligências na casa da mãe do Paulo Roberto. Foi localizada essa arma de fogo que ele teria ali utilizado para cometer o crime. A polícia também conseguiu localizar o carro dele, que estava em posse de um amigo, Daqui a pouquinho começa o velório, da Isabel Guimarães. E agora, para dar mais detalhes desse caso, eu vou conversar com a delegada que está responsável pelas investigações, Adriana Romana, que está aqui ao meu lado. Delegada, infelizmente, mais um feminicídio. É o 6º do ano e só aqui em Ceilândia é o 4º feminicídio em 2023? Sim, nós temos, na verdade, 5 casos confirmados, 2 em apuração e 4 deles acabaram acontecendo aqui na região de Ceilândia. Delegada, como eu contei, fiz aí um breve resumo, ele se entregou aqui nessa madrugada e ele prestou depoimento, Ele deu detalhes do que aconteceu. Eu queria que a senhora contasse com as suas palavras o que ele disse. Bom, ele a princípio alegou que ele teve um relacionamento duradouro com a vítima. Ela é sua ex-mulher durante 15 anos, E em razão da confiança que eles tinham um no outro, ele, muito embora estivesse no processo de separação, ele ainda utilizava a conta bancária dela por razões pessoais de não poder acessar sua própria conta. Enfim, e diante de todo esse cenário, ela acabou bloqueando a conta dele no dia que ele estava em uma festa com uma outra moça, já um novo relacionamento, segundo ele, e ele não conseguiu pagar essa conta. E aí ele conseguiu efetuar o desbloqueio e pagar essa conta, nessa festa. Dessa festa, que foi de sexta para sábado, ele seguiu para um bar, para uma distribuidora de bebidas aqui em Ceilândia também, onde permaneceu com os seus amigos e com essa suposta novo relacionamento, com essa mulher, até o momento que ele foi até a casa da ex-mulher para tirar satisfação dessa conta que ela havia bloqueado.
Durante essa conversa que ocorreu na frente da filha de 10 anos, ele alega que pegou a arma em cima do guarda-roupa, que era onde estava guardada essa arma também, porque ele disse que não estava armado quando ele estava na festa, enfim, se dirigiu ao bar, que ela estava nessa casa, na casa do ex-casal, e efetuou esse disparo acabou acontecendo por acidente, né? No entanto, a gente tem um áudio que foi enviado logo após o crime, em que ele traz uma outra versão para esse mesmo fato, né? Que ele havia feito uma besteira, que ela deixou ele muito enlouquecido e que ele tinha acabado por matar o amor da sua vida. Nesse momento é que ele confessa o crime. Sim, nesse áudio que ele envia para esse grupo de amigos, inclusive eram pessoas que estavam com ele durante a noite, e ele acaba fazendo uma confissão ali, ainda que informal, e depois, ao se apresentar à delegacia, ele acaba dizendo que esse disparo teria sido acidental. E como que ficou a filha dela, né? Ali a menina ficou desesperada, ele acabou fugindo. Além dela, tinha mais alguém na residência? Sim, tinha uma pessoa prestando serviço ali de pedreiro, que também é parente da família, né? É cunhado dele, irmão da vítima. E ele, ao ouvir disparo, chegou no local, viu que a irmã estava caída no chão e o autor saiu rapidamente, deixando o local. Ele fugiu, tentou se esconder, mas ele mesmo se entregou aqui na delegacia. Sim, assim que a gente tomou conhecimento desse fato, a gente iniciou várias diligências, né, ininterruptas, no sentido de efetuar a prisão dele, em flagrante. Concomitantemente, também foi representado pela prisão preventiva dele, que foi rapidamente deferida pelo Poder Judiciário. Então, nós tínhamos já a prisão dele decretada para que fosse formalizada sem nenhum questionamento de ilegalidade. Delegada, a gente sabe, né? A gente entende a revolta dos familiares diante de um crime tão brutal como esse. Logo depois da prisão dele, os familiares vieram aqui até a delegacia, tentaram entrar na delegacia para ver ele, né? Aconteceu ali um princípio de confusão. O que foi que aconteceu exatamente? Sim, eu acredito que ao saber que a prisão dele já havia sido decretada e que possivelmente ele iria se entregar, essas pessoas, né, possíveis familiares e outros que têm um vínculo com a vítima, se dirigiram à delegacia e houve um certo tumulto aqui, né, e aí acabou que foi preciso conter essas pessoas para que não houvesse um mal maior. Delegada, em depoimento ele falou sobre o relacionamento dos dois, se ele já tinha sido agressivo com ela ou não, o que ele comentou ali sobre esses 15 anos de relacionamento? Ele negou qualquer tipo de agressão durante o relacionamento, né? Essa foi a versão que ele apresentou e agora nós vamos partir para uma segunda fase da investigação, que é para verificar como que era de fato esse relacionamento com o olhar de outras testemunhas que acompanhavam a vivência do casal e também durante esse processo de separação. Tá certo, delegada. A Vitória, ela tem uma pergunta no estúdio, eu vou passar para ela e já passo para a senhora. Oi, Vitória. Kátia, eu não sei se a delegada já sabe informar, mas informações sobre essa arma, né? Era uma arma regularizada, a arma era de quem? Estava na casa do casal. De onde surgiu? Por que eles guardavam uma arma em casa? Oi, Vitória, ela até me explicou essa situação, vou pedir que ela explique detalhadamente para todo mundo. Delegada, ela está perguntando em relação à arma. Ele podia ter essa arma em casa? Qual que era a situação da arma dele? Sim, a arma dele era legal, né? Ele tinha a posse de arma de fogo, que é a situação dele poder ter essa arma no interior de uma residência cadastrada. Ele não poderia, então, sair com essa arma? Não, ele não tinha o porte de arma, não tinha. Delegada, essa é uma situação diferente de quem é CAC, não é? Só para a gente diferenciar e esclarecer essa situação. Sim, o CAC, ele é o colecionador, atirador esportivo. Essa pessoa tem um outro tipo de cadastro dessa arma e pode portar essa arma quando for efetuar essas atividades. Também não tem o porte livre de arma de fogo. Ele tem apenas para ir fazer essa atividade esportiva. Então, essa parte que ele alegou que a arma estava em casa, dá até para acreditar que seja verdadeira mesmo, né? Já que a arma poderia ficar na casa, né? Não poderia sair com ele. Se essa circunstância for confirmada, a situação de posse é regular.
Regular. E delegada, em relação aos crimes, ali a gente percebe, né, que foi um crime por motivo fútil, tiveram aí vários agravantes também. Como que ele vai responder? Bom, a gente está aqui avançando nas investigações, né? E ele vai responder por feminicídio, que é uma qualificadora do homicídio, também pelo motivo fútil, que é mais uma qualificadora, e também por a impossibilidade de defesa da vítima. Por a filha dele estar ali presente, né, ser uma criança menor de idade, uma menina de 10 anos, a pena dele pode agravar ou não tem relação? Sim, com certeza. No momento da aplicação da pena, o juiz, né, ele vai ser submetido aí ao tribunal do júri, acredito. E nesse momento, essa circunstância pode agravar a pena dele, sim. Situação muito complicada, né, Vitória? Mais um feminicídio, os dois são novos, né? A Isabel tinha apenas 36 anos, o Paulo Roberto, 38 anos, um casal jovem, um crime cometido na frente da filha, de apenas 10 anos. Inclusive, o velório está marcado para daqui a pouquinho, começa ali 12h30, vai até 2h30 da tarde, o enterro vai ser às 3 horas da tarde. A gente vai daqui a pouquinho acompanhar também, né, os familiares velando o corpo da Isabel, que o velório acontece daqui a pouquinho no cemitério de Taguatinga, Vitória. Kátia, a gente só espera que ele fique atrás das grades, né? Que ele seja punido por esse crime bárbaro, matar a mãe da própria filha. Nada justifica, é uma conta, é um dinheiro. É surreal, né? E conseguir explicar que hoje em dia ainda existam crimes como esse. Infelizmente, a gente vem noticiando, como você disse, o 6º, né? Só agora em 2023. E uma pessoa como essa ter arma em casa, conseguir a arma regular, guardar uma arma em casa, completamente descontrolado esse homem, mas a gente espera que ele pague, né, por esse crime. É revoltante, o mínimo. Obrigada, Kátia, pelas informações. Olha, em mais um caso de injúria racial aqui no DF. Dessa vez foi no Gama. Uma mulher teria se irritado com o caminho feito pelo motorista de aplicativo e desceu em frente a uma padaria. Aí passou a xingar o motorista. O trabalhador gravou tudo com o celular. Primeiro, a gente vai ver o rapaz que foi ofendido e, na sequência, a mulher xingando ele. Olha só. É muito decepcionante que eu passei agora. Não desejo isso pra ninguém. Aquela mulher ali, ó. Não sei se vai dar pra ver agora. Passando lá. Esculachou. Tô aqui trabalhando, então no meu de cada dia. Esculachou. Só me chamou de santo e eu simplesmente não fiz nada. Eu trabalho com Uber, né? Aplicativo. E aí, do nada ela surtou. Falou que ia pra quadra 7, eu tô descendo pra quadra 7, ela surtou. Ela me chamou de vagabundo, não foi? Nunca te vi mais preto. Nunca me viu mais preto, né? Nunca vi, nunca me chama a polícia. Vamos chamar? Quem que quer desviar? Fui eu? Eu tô lá na Edna, você queria me trazer? Eu tô te pagando é com Mas não, só repete o que a senhora falou aí. Eu falei e falo na sua cara. Como é que é? Seu mala. Como é que é? Mala. Mala? Mala disfarçada de Uber. O que mais? É isso aí, a cor você sabe. Foi a cor? Não sei. Ó, sujeira. Beira, beira. É, sujeira, né? Sujeira. O que mais? E o seu c... vai também. Tá bom. Olha. Bom, para explicar melhor para a gente, até perdi a voz, o que aconteceu nessa cena absurda que acabamos de mostrar, nós vamos chamar o repórter Guilherme Glória. Guilherme, boa tarde. É inacreditável que ainda aconteça, né, esse tipo de coisa. É inaceitável esse tipo de atitude. Você tem mais detalhes sobre essa história para a gente? Boa tarde, Vitória. Boa tarde a todos. É inacreditável, é inaceitável. Infelizmente, ainda é comum. É o que deixa a gente mais revoltado, não é? O Johnny, que o nome dele completo é Johnny Charles Gonçalves do Nascimento, ele tem apenas 21 anos. Trabalhador, trabalha como motorista de aplicativo. Ontem ele foi atender por volta da meia-noite uma corrida na quadra 42 do Gama. Ao chegar no local, ele recebeu essa mulher que inclusive disse para ele que o nome dela era Lucimar. Ela entrou lá no veículo e assim que entrou no veículo, de acordo com informações do Johnny, da vítima,
ela já começou a reclamar da aparência dele. Inicialmente porque ele estava de chinelo e tudo mais, ela disse que queria um motorista mais arrumado e que não fosse preto. Isso aí já começou a incomodar o motorista, obviamente, né? E ele foi fazendo o trajeto que estava no aplicativo para levar a mulher até o local onde estava a corrida. E ela começou a reclamar do trajeto também. Começou a se incomodar do trajeto e, de acordo com o que a vítima falou, até sugerir que ele estava querendo levar ela para outro lugar para cometer um crime ou algo do tipo. E aí, nesse momento, ele se revoltou, disse para a mulher sair do carro. E essa mulher disse assim, olha, eu vou fazer questão de pagar. E aí foi buscar o dinheiro trocado para poder fazer esse pagamento de forma mais tranquila. Quando chegou novamente até o motorista, aí começaram os insultos racistas. Boa parte desses insultos o Johnny não conseguiu flagrar, mas mesmo depois que ele começou a filmar, como a gente viu no vídeo aí, ela faz insultos. Ela começa com essa frase, nunca te vi mais preto, e depois, em um dado momento, até ela chama ele de mala, de vagabundo, e diz assim, e a cor você sabe, não é? E aí ele fala, qual é a cor? E ela diz, sujeira. Nesse momento, o Johnny já tinha chamado a polícia, o batalhão de polícia militar enviou lá uma equipe e os policiais, inclusive, flagraram essa mulher cometendo os insultos raciais na frente da equipe. Ou seja, nem mesmo filmada, nem mesmo diante da polícia, a mulher de 66 anos, ou seja, uma pessoa já de mais idade, que deveria já ter adquirido o conhecimento de vida necessário para prestar o mínimo de respeito às pessoas, ela fez totalmente o contrário. Não respeitou nem a polícia, não teve medo, impunidade. Ela tinha certeza da impunidade, tanto que ela fala assim, chama a polícia lá, como se ela tivesse alguma razão e os policiais fossem defendê-la. O que a polícia fez, na verdade, foi conduzi-la até uma delegacia. Ela, a vítima, também prestou queixa. Foram até a 20ª Delegacia de Polícia Civil, onde a mulher ficou detida. A informação que nós temos é de que ela, inclusive, já foi liberada. Mas essa idosa vai responder pelo crime de injúria racial. Lembrando que recentemente a gente teve a equiparação do crime de injúria racial e de racismo, que no caso agora, ambos os comportamentos são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Não vai, conforme o tempo passar, esse crime ele não vai prescrever e também não vale fiança para a liberação, né? A gente espera que essa mulher responda pelo crime dela. Até um relato pessoal que eu queria trazer aqui diante desse caso é que eu sei que o Johnny, ele poderia ter prestado o melhor serviço possível para essa mulher, ele poderia estar vestido de paletó e gravata e chegar numa limusine. Quando uma pessoa preta, ela cruza com o caminho dela com uma pessoa racista, não importa o comportamento que essa pessoa vai ter. O racista sempre vai querer achar um motivo para poder cometer a injúria racial, para poder humilhar e para poder desrespeitar essa pessoa. E aí fica o questionamento, que diferença faz a roupa que ele estaria usando? Que diferença isso faria? O trajeto que ele iria fazer, que diferença faz? A mulher já estava determinada a incriminar, a considerar ele um criminoso, uma pessoa suspeita, uma pessoa suja, como ela mesma disse, simplesmente pela cor da pele dele. E crimes assim não podem ficar impunes. A gente espera que em breve a gente tenha novidades e que essa mulher seja punida por isso, para que outras pessoas não considerem que podem fazer da mesma forma que ela fez, debochando ainda e dizendo, chama a polícia, por achar que está correta, não é, Vitória? Disse tudo, Guilherme, e é revoltante realmente porque ela fala, chama a polícia. Ela foi detida ali em flagrante. Quando os policiais chegaram, ela continuou ainda fazendo xingamentos racistas contra esse motorista de aplicativo e ela foi liberada. Vai responder aí ao processo em liberdade. Então, realmente, quem pratica um crime desse tem a certeza da impunidade. Então, isso que é o mais revoltante porque a gente mostra casos e casos desse aí e, infelizmente, a gente sabe que não vai ser o último, mas a gente espera e conta com a lei. Obrigada, Guilherme, pelo seu relato e por todas as informações. Bom, e ainda sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a advogada Vitória Cavassani, secretária-geral da Comissão de Igualdade Racial da OAB. Obrigada, doutora, pela presença. Mais um caso absurdo. E o que chama a atenção é que mesmo com um crime de injúria ter se tornado imprescritível e inafiançável, a autora já está solta, e deve responder em liberdade, o que deixa a gente, assim,
revoltado, para se dizer o mínimo, né? Boa tarde, obrigada pela participação. Boa tarde, Vitória. Infelizmente, dentro da nossa legislação brasileira, temos que levar em consideração a questão do Código de Processo Penal. A lei que prevê a injúria racial não pode sobrepor o procedimento penal adotado dentro do Brasil. E por isso, dentro do nosso ordenamento, a gente tem a questão da audiência de custódia, que vai ser feita quando uma pessoa é presa em flagrante, e dentro dessa audiência o juiz vai analisar se existem pressupostos para que essa pessoa continue presa. E no caso da Lucimar, foi exatamente isso que aconteceu. Quando o juiz foi analisar esses pressupostos para ver se ela permaneceria presa ou não, foi averiguado que ela é ré primária, sem antecedentes, que possui residência fixa, e aí todos esses elementos em conjunto acabam viabilizando a soltura dela e faça com que ela responda por essa agressão de forma livre, né? É complicado, mas infelizmente é a forma que o nosso ordenamento atua. Mas isso não quer dizer que ela não vai ser punida, só quer dizer que enquanto o processo perdurar, ela vai ficar em liberdade, mas após ela pode vir a sofrer a sanção de 2 a 5 anos, que é a que prevê agora a injúria racial. Porque com a equiparação, né, do crime de injúria ao racismo, a gente teve a sensação, a impressão de que as penas seriam mais duras ali, né, a punição seria maior. Eu queria até que a senhora explicasse para a gente, né, o que é essa equiparação? Então, a equiparação ela é algo que traz muita esperança para a gente. Porque antes a gente tinha essas microagressões, né? Porque o racismo, por mais que ele seja estrutural, ele é composto de microagressões. Então eu faço uma brincadeirinha aqui com um tom de é só brincadeira, eu faço uma pequena agressão e não era levado em conta como racismo. E como não havia a imprescritibilidade e a inafiançabilidade, muitas pessoas cometiam essas microagressões e ficavam impunes. Só que agora, com a equiparação, por mais que nesse cenário, inicialmente a gente tem essa sensação de revolta e que ela vai ficar impune, isso não é verdade. É apenas esse primeiro momento, essa formalidade inicial e após ela venha a ser punida com um verdadeiro rigor que era previsto no racismo, agora sendo previsto também na injúria racial. Então, assim, no primeiro momento causa essa revolta, esse desconforto, eu confesso que para mim também, mas com a esperança de que lá na frente ela venha a ser punida de forma severa como no crime de racismo. Então, a equiparação, ela traz esperança e a gente espera que realmente aconteça o que está previsto na lei. Porque ela até debocha, né? Chama a polícia, chama a polícia. Então é a certeza, ali fica clara a certeza da impunidade, né? Espero que ela esteja apenas desatualizada e não saiba que a injúria racial foi equiparada. Espero que seja isso. E que a gente tenha uma punição severa e adequada para esse caso lamentável. Sim, porque quem sofre fica com essa marca para sempre, né? Eu acredito que esse motorista de aplicativo, próxima vez que pegar um passageiro, ele não sabe o que vai acontecer. Então, isso é uma coisa que não se apaga, né? Exatamente, é como o repórter falou, você pode chegar numa Hilux de terno, gravata, da forma que for. Uma pessoa, quando ela é racista, não importa a forma que você se porte, que você esteja trajado, a forma que você fala. Ela vai achar uma brecha para exercer o racismo dela sobre você e depois vai tentar usar essa exclusão e essa marginalização para dizer que você é o bandido e não ela, que está cometendo atos ofensivos contra você, que está só trabalhando. E muitas vezes esses autores, né, essas pessoas cometem esse crime, depois alegam uma insanidade ou alegam algum problema, porque depois que acabam percebendo ou não, né, ou alegam só mesmo para se livrarem. Geralmente é isso que acontece, né, doutora? Exatamente, ela percebe a gravidade, a repercussão, os familiares, né, começam a reprimir, o círculo social começa a reprimir também, aí ela vem, não, eu não estava num bom juízo, eu tinha consumido álcool, eu tinha misturado remédio com bebida, ou qualquer uma dessas alegações fúteis e inventadas para tentar se eximir da punibilidade.
Mas a gente espera, até porque no vídeo ela mesmo demonstra que ela tá sã e que inclusive pode chamar a polícia. Então não tem abertura nesse caso para dizer que houve qualquer insanidade. É inadmissível falar insanidade nesse caso, como em todos os outros. Mas acho que nesse fica bem claro pra gente que não tem insanidade nenhuma. Ela tem o ânimo de ofender e de diminuir, inferiorizar a pessoa simplesmente pela cor da pele. Como ela mesmo diz, cor de sujeira. Sim. Esse motorista fez o certo, chamou a polícia, registrou a ocorrência, mas ele também pode entrar na justiça contra essa mulher, né? Sim, civilmente ele pode pedir uma reparação, uma indenização para ela. Primeiro que ele foi ofendido no exercício do seu trabalho, né? Que é um ponto assim muito importante da gente destacar. Ele estava exercendo a sua função, tentando ganhar o dinheiro para sobreviver. E segundo que a agressão, além de ferir na esfera criminal, né? Além de interferir ali na esfera criminal, ela interfere também na esfera civil do sujeito. Então ele pode sim ver ela punida, presa e obter ainda assim uma reparação, uma indenização pelo crime sofrido. Vídeos como esse, ter ali o celular gravando, filmando, é sempre importante para, na hora que você chega para prestar uma ocorrência, isso reforce essa denúncia? Sim, hoje em dia, na era da tecnologia, eu acho que em alguns momentos até dificulta, vez ou outra, mas na grande maioria é algo muito bom, porque aí o rapaz, por exemplo, caso não tivesse esse vídeo, seria muito mais complicado e delicado. Tem pessoas, você observa no final do vídeo, passando ali próximo à padaria, mas é difícil você conseguir com que essas testemunhas tenham a coragem de prestar depoimento. Muitas das vezes é preciso que um mandado, né, judicial seja exercido, convocando essas pessoas ou algo nesse sentido. Mas quando você tem o vídeo, fica claro e notório e muito mais fácil de que essa pessoa seja punida. É claro que a palavra da vítima sempre tem que ter mais força, né? Mas você ter ali registrado é igual o que a gente fala de violência contra a mulher, né? A vítima sempre tem que ter a voz, mas quando tem um vídeo que comprove, que mostre todas essas ofensas, eu acredito que seja ainda mais forte essa ação, né? Exatamente. Não sobra dúvidas. Sim. Doutora Vitória, muito obrigada pelas informações, obrigada por todos os esclarecimentos e mais uma vez pela participação da senhora aqui no nosso jornal. Muito obrigada. Boa tarde. Eu que agradeço. Uma boa tarde. Bom, e trabalhar, né, como motorista de aplicativo continua sendo um desafio diário para esses profissionais que saem de casa e não sabem, né, se vão ser ofendidos, agredidos ou até mesmo se voltam. O medo é constante diante da insegurança. Recentemente, mais 2 motoristas foram vítimas de criminosos. Por sorte, eles conseguiram sobreviver. A polícia ainda não encontrou os agressores. Lucas Oliver conta esses casos pra gente. Passava de 10 horas da noite quando o motorista Taylor recebeu o alerta no celular. Era o pedido de viagem de uma mulher de Águas Lindas de Goiás para Taguatinga. A passageira estava acompanhada da mãe, do irmão e de um bebê de 6 meses no colo. Ao chegar na casa da passageira, a mãe da mesma saiu no portão, né, e falou que já estava vindo. Eu saí do meu veículo para verificar o pneu. E o agressor saiu de dentro de casa dele e partiu para dentro do meu veículo para tentar tirar minha chave. Nesse momento, eu achei que ele iria o carro para fugir, mas aí ele saiu e explicou: ó, você não vai levar ela daqui. Com todos dentro do carro, Taylor acelera. As imagens da câmera instalada dentro do carro não mostram, mas o homem está pendurado na janela da porta, fazendo ameaças. Vai capotar o carro todo para me ajudar o homem. Deixa embora daqui, cara. Ele estava tentando virar o volante e eu ali segurando o volante, né, para ele não virar, e tentando também derrubar ele de toda forma. Na esquina da rua, o carro desliga e Taylor é agredido com um soco no rosto. Do banco de trás, as 2 mulheres com as crianças ficam desesperadas. Roda dele agora! O motorista de aplicativo consegue ligar o carro e acelerar mais uma vez. É neste momento que o agressor se desprende do veículo e cai na pista. Caralho, machucou, cara. Meu Deus do céu. Taylor foi direto para a delegacia de Águas Lindas de Goiás,
Lá, a passageira confirmou à Polícia Civil que pediu a corrida pelo aplicativo para fugir das agressões do marido. Ela também solicitou medida protetiva. O caso foi registrado como lesão corporal e violência doméstica. Taylor entregou as imagens para a polícia e disse que vai recorrer à justiça contra o agressor. Fica claro que nós estamos diante de, no mínimo, um dolo eventual, que para o direito é uma situação em que o agente do crime, o agressor, assume o risco de produzir o resultado, que ele afirma 2 vezes que a intenção dele era que o carro capotasse, por isso que ele segurou no volante, ele se pendurou no carro, segurando no volante, então ele assumiu o risco de produzir o resultado morte no caso, então nós estamos diante de uma possível tentativa de homicídio. Infelizmente, é uma profissão de risco, né? É uma profissão bem perigosa e nós não temos nenhum amparo, né, das plataformas. Por mais que eles tenham ali algumas coisas para proteger, mas na prática mesmo é amparo bem nulo, né? Não tem assim um amparo total, né? Um dia depois, a delegacia da Zanorte registrou outro caso. Um passageiro armado agrediu e atirou 2 vezes contra o motorista de aplicativo, na saída de um bar do setor de Garagens Norte. O motorista, que prefere não ser identificado, afirmou por telefone que estranhou o destino da viagem, a cidade de Caxias do Sul, a quase 2.000 quilômetros de Brasília. No local marcado, o passageiro, que estava com um casal, informou que na verdade a corrida seria para um motel. O motorista pediu para fazer alteração do destino no aplicativo, e foi aí que o passageiro se alterou. Quando ele me ameaçou, eu fui e peguei e acabei falando que eu ia ligar para a polícia, né? Do nada que eu tava conversando com a mulher, que ela falou para mim me acalmar e tudo mais, ele pegou e sacou a pistola dele, né? E eu percebi que era uma pistola militar. E ele foi e já realizou um disparo, né? Eu não consegui ver direito, porque eu fui tentar ligar o carro e sair quando ele pegou a arma, né? Aí a moça que tava com ele falou: moço, fica tranquilo, que nós somos policiais e ele é policial militar. Que aí ele desferiu o soco, o pessoal tentando tirar a mão da arma dele, e ele é muito forte. Desferiu vários e vários socos, cerca de 6 a 7 socos no meu rosto. Chutou minha costela, chutou minha perna, chutou minha cabeça, tudo isso, e eu tentando ligar o carro. Foi quando eu desloquei o dedo da mão, né? Tentando proteger o meu rosto, que ele estava me desferindo vários socos. Desloquei o dedo da mão. O motorista retornou um minuto depois com a viatura da PM, mas o atirador já tinha fugido. A polícia vai fazer a perícia na munição encontrada na rua. Fiz corpo de delito. Foi feita a perícia no carro, das digitais dele. O nome dele no aplicativo só apareceu Daniel, não apareceu mais nada. Estamos voltando a trabalhar aí, mas o psicológico está bem abalado, irmão. O representante do movimento dos motoristas de aplicativo, Manuel Scooby, propõe medidas mais rigorosas para a proteção dos profissionais. Nós apresentamos para os aplicativos possíveis soluções, no caso de corrida para terceiros, que seja informado para os aplicativos do terceiro um código, Através desse código, o terceiro ele vai ser identificado pelos aplicativos. Nós pedimos também um reconhecimento facial do usuário antes de solicitar o serviço por aplicativo. E os integrantes da banda brasiliense Elas Que Toquem tiveram os carros arrombados enquanto trabalhavam. O grupo se apresentava em um bar da Asa Sul quando houve o crime. Os ladrões furtaram equipamentos da banda que estavam no interior dos veículos. Bruna encontrou o carro dela assim, com os vidros quebrados e o porta-luvas revirado. O veículo estava no estacionamento em frente a um bar e restaurante da Asa Sul, quando instrumentos musicais da cantora foram furtados do porta-malas. Ela conta que o prejuízo foi alto. Levaram o meu violão, que é o meu de trabalho de todo dia, meu microfone também, de trabalho de todo dia, os cabos deles, levaram o cabo do microfone que estava no meu porta-malas, o cabo do violão que estava dentro da case do violão, mais os acessórios e a minha bolsa de maquiagem com tudo dentro. Este músico da banda também perdeu o equipamento de trabalho na mesma noite. O carro dele não foi quebrado,
Mas quem passou por ali deu um jeito de abrir a porta e levar o surdo, instrumento de percussão usado pela equipe em shows de pagode e que custa por volta de R$1.000. Guilherme diz que a insegurança na região não é novidade para o grupo Elas que Toquem. Não é a primeira vez que está acontecendo isso no centro de Brasília. Teve outro ocorrido desse também com a nossa vocalista Maísa Lameira, lá no setor comercial também, num evento que tocamos lá, que roubaram o carro dela. Então tá muito complicado a gente que trabalha na noite. A iluminação, se você vê nesses locais ali no centro de Brasília, não tem iluminação nenhuma nos estacionamentos. A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal ainda não divulgou dados de furtos em veículos deste ano. Mas, para se ter uma noção, no ano passado foram 3.052 ocorrências desse tipo de crime só aqui em Brasília. Já em todo o DF, o número de registros quase chega a 8.000. O restaurante próximo ao estacionamento onde a banda se apresenta lamentou o episódio e informou que vai procurar o GDF para que medidas sejam tomadas no sentido de melhorar a segurança do estacionamento, como rondas mais frequentes da Polícia Militar e melhoria da iluminação do local. E que vão fazer o que tiver ao alcance para ajudar a banda. Bom, e a polícia investiga novos casos envolvendo o fisioterapeuta acusado de abusar de mulheres em hospitais. Agora veio à tona um caso na Argentina. O médico chegou a ser condenado a 7 anos de prisão no país vizinho. Nicanor dos Santos Modesto Júnior. Este é o nome do fisioterapeuta de 47 anos. Em 2007, na cidade de Salvador, Nicanor foi acusado de ter beijado na boca uma menina de apenas 7 anos. Por falta de provas, o caso foi arquivado. 8 anos depois, em Buenos Aires, na Argentina, Nicanor foi destaque nas páginas policiais da imprensa local. O brasileiro foi condenado a 7 anos de prisão por tentar espancar a esposa até a morte com um bastão elétrico e usar spray de pimenta. Ele queria impedir a mulher de denunciá-lo por ter abusado sexualmente da filha dela, de 10 anos. A Justiça Argentina concedeu liberdade condicional ao fisioterapeuta. E de volta ao Brasil, ele também foi acusado de cometer violência sexual contra mulheres. Nicanor foi intimado a depor nesta delegacia, mas não compareceu. Nesta sexta-feira, o suspeito enviou uma carta à polícia. O conteúdo não foi divulgado. No começo da semana, o profissional foi denunciado por esta publicitária de 28 anos. Ela conta ter sido abusada enquanto estava internada na UTI deste hospital na zona sul da capital paulista. A jovem se recuperava de uma cirurgia na coluna. Eu vou fazer uma massagem nessa perna para soltar sua musculatura. Eu achei que fosse procedimento, mas ele começou a subir a mão e massagear a minha virilha. O hospital afirma que o fisioterapeuta era funcionário de uma empresa terceirizada e que não sabia dos antecedentes criminais dele. Disse ainda que assim que recebeu a denúncia, o profissional foi imediatamente afastado. Em outubro do ano passado, Nicanor teria agido de forma parecida nesta maternidade em Guarulhos, na Grande São Paulo. A vítima, uma grávida de 19 anos. A jovem afirma que teve as partes íntimas tocadas pelo homem, segundo ele, para que a paciente parasse de sentir dor. O hospital desligou o profissional que foi denunciado pelo Ministério Público do Estado. Nicanor responde por crime de violência sexual mediante fraude, já que alegou um tratamento falso para se aproveitar da paciente. E 2 mulheres morreram em um acidente grave na BR-180, perto de Santo Antônio do Descoberto. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o repórter Guilherme Glória. Guilherme, boa tarde mais uma vez. Você sabe o que teria causado esse acidente? Conta para a gente, por favor. Pois é, Vitória, as imagens desse acidente, as fotos divulgadas pelo Corpo de Bombeiros são chocantes, né? Que mostram essa colisão entre 2 veículos aí. Ainda não se sabe o que teria causado, mas foi uma colisão frontal entre esses veículos, né?
As duas mulheres que faleceram, uma delas tinha 43 anos e a outra 69 anos. Elas estavam num veículo Citroën C3 com mais duas pessoas que felizmente não foram vítimas fatais. Morreram mesmo no local, apesar do Corpo de Bombeiros ter chegado rápido aí nesse local na BR-180, o impacto foi tão grande que essas duas mulheres elas faleceram antes mesmo de conseguir aí o Corpo de Bombeiros fazer algum socorro. As outras vítimas, de acordo com o Corpo de Bombeiros, a nota que foi passada para a nossa produção, foi uma passageira que não teve a idade identificada, que foi transportada ao Hospital de Base do Distrito Federal. Essa vítima, ela tinha fraturas nos membros superiores, no rosto e não estava consciente no momento em que foi levada ao hospital. O homem de 34 anos, a outra vítima, foi atendido e levado ao Hospital Regional da Ceilândia, com sinal de fratura no membro inferior esquerdo, com dores no tórax e na face. No outro veículo, esse veículo Citroën C3 tinha 4 pessoas, que a gente acabou de passar as informações, e no outro veículo, um condutor de uma S10. Ele não teve ferimentos graves aí, felizmente ele não teve muitos problemas, e aí ele não precisou, inclusive, ser encaminhado para nenhuma unidade hospitalar. Lembrando que a gente está chegando aí próximo ao período carnavalesco, então o Detran DF, Corpo de Bombeiros, a PRF sempre alertam os motoristas a terem cuidado nesse deslocamento. Não se sabe ainda, não tem nenhuma informação de que as pessoas tenham, algum condutor tenha ingerido bebida alcoólica, mas é importante sempre passar esse recado. Não apenas que álcool e direção não combinam, mas também de todo o cuidado nessas vias. Muitas pessoas vão aproveitar esse período para viajar, para curtir, então é preciso ter muito cuidado e atenção nas rodovias do DF. A gente pediu, inclusive, aqui dados do Detran, divulgados em dezembro de 2021, são os dados mais recentes aí que o Detran tem sobre acidentes fatais, e em 2020, apesar da divulgação ter sido em dezembro de 2021, foram 52 casos nas rodovias do DF. Então é necessário ter muito cuidado. Você vê aí 2 pessoas que faleceram, outras hospitalizadas. Então é necessário ter muito cuidado, principalmente nesse período que se aproxima, em que é comum as pessoas utilizarem mais bebida alcoólica, saírem para curtir aí o carnaval. Então, quanto mais vai se aproximando esse período, inclusive nos finais de semana, que já tem muitas festas, como foi no final de semana esse acidente, é preciso ter bastante cuidado na direção, atenção nas estradas e nunca ingerir bebida alcoólica. Qualquer distração pode ser fatal. Obrigada, Guilherme, pelas informações. Agora, você lembra do caso do homem que atropelou 5 crianças em uma faixa de pedestres em Ceilândia no ano passado? Ele estava preso, mas foi liberado pelo Tribunal do Júri de Ceilândia. O pedreiro Francisco Manuel da Silva, de 53 anos, deixou a prisão e vai cumprir a sentença em regime aberto. Os jurados do tribunal afastaram a acusação de tentativa de homicídio e ele foi condenado pelo crime de lesão corporal culposa, pegando 3 anos e 6 meses de regime aberto. Na época do acidente, ele informou ter consumido uma dose de uísque. O pedreiro está com a CNH suspensa por pelo menos 1 ano. Agora você vai ver imagens impressionantes de um atropelamento que aconteceu lá no Areal. Nas imagens é possível ver a dona Francisca Lima, de 52 anos, caminhando com um guarda-chuva na mão e empurrando uma bicicleta, quando de repente ela é atingida por um carro que estava em alta velocidade. Para falar sobre esse assunto, essas imagens impressionantes, a gente vai acionar agora a repórter Mônica Vieira. Mônica, boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero saber qual o estado de saúde da dona Francisca. Conta pra gente. Oi, Vitória. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Felizmente, ela agora está bem, já teve alta, está na casa dela em Águas Claras. Esse caso, Vitória, que choca bastante, né? Porque as imagens realmente impressionam. Essa mulher é lançada simplesmente, dá para ver aí nas imagens. Ela tenta se desviar desse container que está na calçada. Quando ela tenta subir ali na calçada, novamente ela é atingida por esse veículo em alta velocidade. Vale lembrar que esse veículo estava realmente acima da média permitida aí nessa via, que é de 30 km por hora. De acordo com o boletim de ocorrência, ele estava a aproximadamente 80 km por hora. Esse caso aconteceu há 15 dias, ali em Águas Claras, no Areal.
Essa mulher, a Francisca da Silva, de 52 anos, ela tem o hábito de ir para a academia todos os dias por volta de 7h30 da noite, 7, 8 horas da noite. Nesse dia chovia bastante, ela estava de bicicleta e com um guarda-chuvas. Como nós podemos ver nas imagens, tem esse container que atrapalha que ela passe ali pela calçada, então ela desvia pela pista. Ao subir, ela foi atingida por esse palio que as câmeras ainda não conseguiram identificar o número. Esse motorista fugiu sem prestar socorro para essa mulher. Ela foi socorrida por um motociclista que minutos antes se desviou deste carro que também quase o atingiu. Então ele passava ali, achou estranho essa mulher jogada ali na rua, parou e verificou que tinha ali peças do carro próximo e essa mulher jogada de um lado e a bicicleta do outro lado. Ele acionou o corpo de bombeiros, 2 viaturas chegaram ali no local, socorreram essa mulher, levaram para o hospital de base. Ela sofreu um ferimento muito profundo na perna, levou mais de 20 pontos, sofreu uma fratura na face, no osso da face e estava com várias escoriações nas costas. Hoje, pela manhã, a nossa equipe foi até ali, Águas Claras, para conversar com o filho dela, o Vitor Melo. Ele falou um pouco com a gente, né, sobre o acontecido, como que ele tomou conhecimento que a mãe havia sido atropelada e estava indignado com a situação. Vamos acompanhar. Ela teve um corte profundo na perna, teve tá com uns hematomas nas costas da pancada, teve uma fratura aqui no rosto e um sangramento na cabeça. Como que foi ver sua mãe desse jeito? Foi assustador, porque eu fiquei dentro da ambulância mesmo, do bombeiro, eu fiquei com medo, porque tinha um momento que ela estava meio que dormia e eu ficava pensando assim, será que isso pode complicar? E eu conversava com ela, ela não respondia, mas o bombeiro sempre me mantém na calma, não, tá tudo bem, tá tranquilo. Me mostrando nos aparelhos lá, os batimentos e tudo, mas eu fiquei com bastante medo. E sobre quem atropelou ela, você já tem notícia? Não. Porque ali na região ali tem muitas indústrias, só que praticamente nenhuma tem, nenhuma não, mas algumas, a maioria não tem câmera. Aí só consegui a do local do acidente, que é uma distribuidora de médio porte, e de um morador que mora no início da rua, porque o resto das indústrias lá nenhuma funciona. O que o motoqueiro, o motociclista que estava próximo falou para vocês sobre esse carro que atingiu sua mãe? Então, ele falou que estava passando lá atrás e esse carro quase pegou ele. Aí ele, revoltado, voltou atrás do carro e encontrou minha mãe jogada no chão e a bicicleta do lado. Aí ele viu que ela estava com a roupa de academia, ele já foi mais devagar e do lado dela estavam os pedaços do carro, né, da pancada, que foi muito forte a pancada. Aí ele encostou e na hora que ele triscou nela, ele viu que ela estava desacordada. Aí ele viu o machucado na perna dela e ele falou, foi um atropelamento, deve ter sido aquele carro. Aí a gente puxou nas câmeras e realmente foi o carro. E ali a via, ela é de qual? Ali é 30. A via de 30, assim, o policial lá, o escrivão, falou que no mínimo ele estava a 80 pelo impacto da pancada. E aí vocês chegaram a registrar o boletim de ocorrência? Sim, registramos o boletim e a Polícia Civil está tentando capturar a placa com as imagens. Pois é, Vitória, o Vitor mora com a dona Francisca da Silva, de 52 anos. Ele disse que ela já tem esse hábito de ir à academia diariamente e eles ficavam com medo, ele e o irmão, dela ser assaltada, por se tratarem de uma rua onde é um pouco ermo, né? A situação um pouco bem escura, então eles ficavam com medo dela ser assaltada. Mas nunca imaginaram uma situação como essa, da mãe ser atropelada, ficar jogada no meio do asfalto sem socorro, sem que a pessoa que cometeu ali o crime parasse pelo menos para socorrer a mulher. Eles ficaram realmente impressionados com a situação. A dona Francisca, ela foi internada no dia 28 de janeiro, ela teve alta no dia 3 de fevereiro, ficou 6 dias em observação. Ela não passou ainda por procedimento cirúrgico. Esse corte profundo que ela teve na perna, onde ela levou mais de 20 pontos, os médicos estão torcendo para que não tenha nenhum tipo de infecção, porque se isso chegar a acontecer, ela vai precisar fazer um enxerto. A pele ficou muito esticada aí para dar esses pontos. Fora isso, ela está em observação porque com o impacto ela desmaiou, então saiu um pouco de sangue ali na cabeça, né, a fratura no rosto.
Então ela ficou em observação esses 6 dias e teve alta. Agora o caso foi registrado no dia 1º de fevereiro, na 21ª Delegacia de Polícia, e a polícia tenta localizar esse motorista, já que ele não se apresentou. O que se sabe é que é um Palio, modelo Palio 2000, da cor verde escura, e que ele não prestou esse socorro e não deu aí para capturar nas imagens o número da placa. Então qualquer pessoa que tiver a informação sobre esse veículo, sobre esse motorista que provavelmente chegou em casa e falou com a família ou falou com algum conhecido, que possa dar notícias aí à polícia pelo 197, porque a família quer justiça. Felizmente, essa mulher tem uma rede de apoio, os filhos têm uma loja de estofados, então eles vão continuar mantendo ela, já que ela é autônoma, ela é manicure, então ela vai precisar ficar no mínimo 2 meses sem trabalhar, fazendo aí o tratamento, precisando esperar para saber como vai ficar a situação da perna dela, que ela não consegue mexer agora, né? Está com esses pontos, precisa estar em observação ainda para saber se vai ser necessário ou não esse enxerto ali de pele, ali onde teve esse corte profundo. Então ela tem uma rede de apoio, né? Dos filhos, da nora que mora com ela e com um dos filhos. Então esse apoio ela tem, mas muitas famílias passam por isso e às vezes não tem esse apoio financeiro para poder dar continuidade à vida. No caso da dona Francisca da Silva, ela está sendo assistida aí pelos filhos, mas a polícia tenta identificar esse homem que cometeu esse crime de atropelar e não prestar o socorro, né, para identificar se esse homem fugiu. Por quê? Ele estava sem CNH, ele estava alcoolizado, qual o motivo de não parar? Às vezes os motoristas alegam não parar por medo de serem linchados, mas nesse caso não tinha ninguém na via, só a mulher. Por que ele não prestou esse socorro? Então a polícia tenta identificar esse homem para poder aí dar continuidade às investigações. Agora a dona Francisca já está na casa dela, não corre risco, só está em observação mesmo, mas foram dias delicados aí para essa família. Foram 15 dias difíceis e agora ela passa por essa recuperação até poder ter de volta a vida normal, né? Voltar a trabalhar como manicure e poder malhar como ela gosta, como ela tem esse hábito. Nesse dia aí chovia bastante, essa via é de 30 km por hora e ele estava provavelmente a mais de 60 km por hora, esse motorista, quando atingiu essa mulher que estava fazendo um desvio ali na calçada, né? O container ali estava tampando ali a passagem dela pela calçada, ela fez um desvio pequeno, olha aí, bem nas imagens, ela está subindo e ele atinge e ela é lançada à frente, né? Essa mulher foi por sorte mesmo, que não foi nada pior. Ela desmaiou nesse momento, então quando o socorro chegou, quando esse motociclista que viu essa mulher deitada na rua ali no chão, achou estranha a situação, encostou nela, falou, né, tentou acordar essa mulher, ela não acordava, eles chamaram o corpo de bombeiros e depois ela voltou, né? Ela deu esse desmaio por conta da pancada e depois ela retornou. Quando ela voltou desse desmaio foi quando eles perguntaram para ela se tinha alguém que ela queria que chamasse. Foi o Vitor, que foi acionado pelo próprio celular da mãe e chegou a acompanhar a mãe pela a viatura, né? Pela ambulância do Corpo de Bombeiros, foi com ela até o hospital de base, não registrou o boletim de ocorrência nesse dia, esperou a poeira dar uma baixada, os ânimos, né? Eles estavam muito nervosos. Então, no dia 1º, eles registraram o boletim de ocorrência e no dia 3, a dona Francisca da Silva, manicure, teve alta. E agora a gente segue aí torcendo para que a polícia realmente localize esse motorista, que ele dê a explicação, a versão dele dos fatos, do que aconteceu. As imagens são muito claras, né, Vitória? Nós conseguimos enxergar que realmente ele atingiu ela subindo na calçada. Não tem muita explicação aí, mas deve-se ouvir, né, o direito dele de falar ou não, se ele quiser se manter em silêncio quando se apresentar. Então a polícia segue localizando, tentando localizar esse homem desse Palio, onde a placa não foi identificada, para dar prosseguimento aí nesse inquérito, Vitória. Dona Francisca nasceu de novo, Mônica. A imagem realmente é impressionante. Um atropelamento gravíssimo, né? Poderia ter terminado em uma tragédia. Ainda bem que a dona Francisca agora se recupera em casa. E como você disse, né? Quem tiver qualquer informação, por enquanto que sabemos que é um Palio verde, mas que com certeza deve ter ficado muito quebrado ali com a pancada, que foi muito forte. Então, quem tiver qualquer informação, até porque as imagens são à noite também, estava chovendo, que dificulta a identificação da placa desse veículo, mas é um motorista que saiu depois de atropelar uma mulher com essa força, com essa brutalidade, não prestou nenhum tipo de auxílio. Então, precisa sim ser identificado para prestar
todos os esclarecimentos e ser responsabilizado. Obrigada, Mônica, pelas informações. Inclusive, nós acabamos de receber uma nota da administração de Arriqueira, que é responsável por essa região onde aconteceu o atropelamento. Nós questionamos com eles o fato desses contêineres de lixo estarem ocupando a calçada, que foi o que fez com que a dona Francisca tivesse que desviar e caminhar pela rua. Bom, em nota, eles esclareceram que após o nosso pedido, eles mandaram uma equipe até o local e eles constataram que os contêineres continuam lá, mas que não estão atrapalhando a acessibilidade. Bom, foi bem o que a gente viu aí. Ok. Bom, agora vamos voltar a falar sobre o caso da mulher que foi assassinada na frente da filha de 10 anos de idade lá em Ceilândia. Nós vamos acionar novamente a repórter Kátia Gomes, porque parece que neste momento está acontecendo o velório de Isabel Aparecida Guimarães. Kátia, é com você, conseguiu conversar com algum familiar da Isabel? Como que está a movimentação por aí? Oi, Vitória. Boa tarde novamente para você, boa tarde a todos. Olha, o corpo da Isabel Guimarães acabou de chegar, tem cerca de 10 minutos. Inclusive, quando o corpo chegou, ainda não tinha nenhum familiar. E a gente está acompanhando aqui, chegaram apenas alguns familiares, né? A movimentação ainda é pouca, é tímida. O velório, que estava marcado para começar meio-dia e meia, vai até às 2h30 da tarde. E o enterro está previsto para as 3 horas da tarde. Ainda não consegui conversar com ninguém, Vitória, porque como o corpo acabou de chegar, inclusive vocês podem perceber que o carro da funerária ainda está aqui, os parentes estão ali organizando ainda o local, né, do velório para receber todos os parentes e amigos da Isabel, né? O corpo chegou agora, ela está em um caixão branco, né? Os familiares, a gente percebe de longe que está muito emocionado, né? Todo mundo abalado com o que aconteceu. Entramos agora há pouco, inclusive, com a delegada Adriana Romana, que está à frente das investigações, e ela deu detalhes, né, desse caso. Eu vou relembrar para vocês, né, para quem ligou a televisão agora, a Isabel Guimarães, ela foi assassinada no último sábado dentro da própria casa, na frente da filha dela de 10 anos, pelo ex-companheiro, o Paulo Roberto Moreira, de 38 anos. A Isabel, que tinha 36 anos, segundo informações do próprio Paulo Roberto, que se entregou, né, na delegacia nessa madrugada, ele confessou, ele disse que teve uma discussão ali com a Isabel por conta de uma conta bancária. O que acontece? Ele tinha um problema judicial e a conta bancária dele estava bloqueada. Ele não conseguia receber nenhum valor na conta dele. E como ele tinha um bom relacionamento com a Isabel, eles ficaram casados 15 anos e há 5 meses o Paulo Roberto saiu de casa. Mas mesmo assim, eles mantinham um bom relacionamento e a Isabel permitiu que ele utilizasse a conta bancária dela. Só que, segundo o próprio Paulo Roberto, ele estava já em um outro relacionamento e na sexta-feira ele saiu para uma festa, uma casa de festas bem famosa em Brasília, com essa nova namorada. A Isabel, ela bloqueou a conta bancária dela para que o Paulo Roberto não tivesse mais acesso. Ele, naquele primeiro momento ali, ficou irritado, mas ele conseguiu fazer o desbloqueio. Quando foi no sábado, ele saiu dessa festa, seguiu para um bar, uma distribuidora em Ceilândia, e quando ele foi tentar fazer o pagamento novamente, a conta estava bloqueada. E foi nesse momento que ele foi até a casa da Isabel e pediu que ela desbloqueasse a conta para que ele também tivesse acesso ao dinheiro dele que estaria nessa conta bancária dela. Ela teria se recusado, né, o que ele disse em depoimento. Por conta disso, ele ficou nervoso, ele já tinha ingerido bebida alcoólica, ele pegou a arma dele, que estava ali em cima de um armário, estava na própria residência, e acabou atirando na cabeça dela. Ele alega que esse disparo foi acidental, que ele não tinha a intenção de matar a ex-companheira, né? Mas infelizmente acabou atirando. Claro que a polícia não acredita nessa versão, uma vez que logo depois do crime ele saiu da casa e ele mandou ali no grupo de WhatsApp para os amigos dele um áudio chorando e confessando o que tinha acontecido, o que ele tinha feito, né? E tudo isso na frente da filha de 10 anos, que ficou, claro, desesperada. Na casa da Isabel está tendo uma reforma. Um irmão dela estava ali na residência ajudando nessa reforma, e foi ele que
foi chamado pela filha dela, né? Logo depois do crime, ele inclusive ouviu o disparo de arma de fogo, ele ajudou ali no socorro. A Isabel chegou a ser levada para o hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu. Esse, Vitória, é o 6º feminicídio registrado no Distrito Federal e só em Ceilândia é o 4º feminicídio. A gente segue aqui acompanhando, né, a chegada de parentes aqui no cemitério de Taguatinga, como eu mostrei agora há pouco. Olha, os parentes estão começando a chegar, né? Então o velório vai até as 2h30 da tarde e o enterro está previsto para as 3 horas da tarde. Vitória, eu volto com você. Aí fica aqui agora o nosso sentimento da família, né, Kátia? É um momento muito delicado, muito revoltante e a gente espera que esse autor ele seja punido, né, o mais duramente possível. Obrigada, Kátia, pelas informações. Agora vamos falar sobre política. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, confirmou que ouviu do senador Marcos Duval, do Podemos, a denúncia de um suposto plano para anular a eleição do presidente Lula. Alexandre de Moraes afirma que Marcos Duval se negou a formalizar a denúncia e chamou de ridícula a possibilidade de uma escuta clandestina para retirá-lo do inquérito dos atos golpistas. O ministro Alexandre de Moraes disse que foi procurado em dezembro do ano passado por Marcos Duval e confirmou que ouviu do senador a narrativa de um suposto plano golpista que teria sido apresentado pelo ex-deputado federal Daniel Silveira na presença de Jair Bolsonaro. Moraes falou sobre o caso durante participação em evento promovido pelo grupo LIDE em Portugal. Recebi o senador no Salão Branco e o senador, ao conversar comigo, não adiantou qual seria a conversa. O que ele me disse foi que o deputado Daniel Silveira o teria procurado e ele teria realmente participado de uma reunião com o ex-presidente da República e a ideia genial que tiveram foi colocar escuta no senador para que o senador pudesse me gravar e a partir dessa gravação, e aí até onde chegou o senador, a partir dessa gravação pudesse solicitar a minha retirada da presidência dos inquéritos. Moraes ironizou a estratégia do suposto golpe com uma gíria para algo de má qualidade. Eu indaguei ao senador se ele reafirmaria isso e colocaria no papel que eu tomaria imediatamente o depoimento dele. O senador me disse que isso era uma questão de inteligência e que, infelizmente, não poderia confirmar. Então, eu levantei, despedi do senador, agradeci a presença, até porque o que não é oficial, para mim, não existe. Foi exatamente essa a tentativa de uma operação tabajara que mostra exatamente o quão ridículo nós chegamos na tentativa de um golpe no Brasil. Marcos Duval depôs a Polícia Federal nesta quinta-feira sobre a denúncia por mais de 4 horas e atribuiu a Daniel Silveira o plano golpista. A defesa do ex-deputado nega. Nesta sexta, o senador negou que tenha sido orientado por Alexandre de Moraes a formalizar a denúncia e foi até a Procuradoria-Geral da República pedir que o ministro deixe de presidir os inquéritos que tratam dos atos golpistas. Mais cedo, em uma transmissão nas redes sociais, o senador já havia dito que o objetivo da denúncia seria atingir uma certa pessoa com poderes, mas não disse quem. Garanto para vocês que o desejo que vocês sempre tinham, que sempre me solicitava e que não estavam aguentando mais o movimento de uma certa pessoa com totais poderes, então nós vamos conseguir fazer com que ele recue. Marcos Duval negou que esteja a serviço da família Bolsonaro e que tente desgastar Alexandre de Moraes. Os bolsonaristas estão com ódio de mim. Não tem nada de Flávio e Eduardo, desconsidere isso. Assim, porque até os bolsominions, os bolsonaristas, os radicais da direita, estão me massacrando. Então, assim, não é isso. Eu estou querendo mostrar a verdade. O partido Rede deve entrar com representação no Conselho de Ética aqui do Senado contra Marcos Duval por quebra de decoro. O senador Randolfo Rodrigues disse que o parlamentar precisa se explicar diante das várias versões que deu para a denúncia. Primeiro, ele atribuiu ao ex-presidente Jair Bolsonaro a autoria do plano.
e depois recuou. O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também defendeu que seja apurada a motivação de Marcos Duval para revelar o plano golpista somente agora, quase 2 meses depois do suposto encontro com Bolsonaro e Daniel Silveira. Toda vez que alguém que sempre defendeu atitudes antidemocráticas, que ficou quieto quando a Suprema Corte Federal, quando o Congresso Nacional, quando o Palácio do Planalto foi invadido de forma terrorista no dia 8 de janeiro. Não teve nenhuma manifestação em defesa da democracia. Vem fazer uma entrevista que muda 3 vezes ao longo do dia, você tem que desconfiar quais são as motivações desta pessoa. E no mesmo evento, em Portugal, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, reagiu às denúncias feitas pelo senador Marcos Duval e disse que o Brasil estava sendo governado por uma agente do porão. Já o ex-presidente Michel Temer falou sobre a necessidade de pacificar a política nacional e criticou os processos de impeachment. Michel Temer foi o primeiro a discursar. Ele defendeu a adoção no Brasil do mesmo sistema político de Portugal, o semipresidencialismo, um sistema de governo em que o presidente divide o poder executivo com o primeiro-ministro. Segundo o ex-presidente, a ideia é evitar processos de ruptura. Virou moda no Brasil, né? A todo momento tem um impedimento. Eu passei por isso, vocês sabem. Cheguei constitucionalmente ao poder, num sistema patrocinado pelo Legislativo e coordenado pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Lewandowski presidiu a sessão, mas é sempre um trauma institucional. Nós precisamos acabar com os traumas institucionais. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, falou de outro trauma recente no Brasil: os ataques às sedes dos 3 poderes em Brasília, no mês passado. O Brasil sobreviveu ao 8 de janeiro, em que os poderes da República, a sede dos 3 poderes da República, foram invadidos e destruídos, mas a democracia brasileira é resiliente e sobreviveu a esse ataque antidemocrático. O que mais repercutiu nesse primeiro dia de evento foi a avaliação do ministro do STF, Gilmar Mendes, sobre os ataques em Brasília e sobre a tentativa de gravação ilegal do ministro Alexandre de Moraes. O caso foi denunciado esta semana pelo senador Marcos Duval e teria a participação do ex-deputado federal Daniel Silveira e do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente estava sendo governado por um agente do porão, não é? Isto é um dado da realidade, né? Pessoas da milícia do Rio de Janeiro, com protagonismo na política nacional, é isso que resulta quando nós vemos a nominata desses personagens. Nós estávamos lidando com gente do porão, como descemos na escala das degradações, né? Como a política desceu. Ainda participaram do Lead Brasil Conference os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, também do STF, além de Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União. E a Controladoria Geral da União vai revisar 234 sigilos impostos pelo governo de Jair Bolsonaro. Entre outros casos, será reavaliado o segredo de 100 anos sobre o cartão de vacinas do ex-presidente. A revisão de documentos públicos colocados sob sigilo foi definida por um decreto do governo Lula já no primeiro dia de mandato. O governo Bolsonaro impôs sigilo de 100 anos a pouco mais de 1.100 documentos, segundo a organização Transparência Brasil. Desse total, 234 processos serão alvo de revisão. A suspeita da CGU é de que sejam indevidos e exagerados. Segundo a Controladoria, o maior número de processos é da área de segurança nacional, seguido por documentos que envolvem informações pessoais e segurança do ex-presidente e de familiares. De acordo com as normas em vigor, estão protegidas por um período de 100 anos as informações enquadradas como pessoais e que possam colocar em risco a intimidade, a honra e a imagem. A CGU vai analisar, por exemplo, se retira o sigilo sobre o processo administrativo movido pelo Exército contra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, por participar de ato político a favor de Jair Bolsonaro durante a campanha
campanha eleitoral. Também serão analisados os gastos com motociatas e informações do cartão de vacinas do ex-presidente. O resultado será conhecido já nas próximas semanas. Do ponto de vista técnico, envolve reflexões importantes, porque, obviamente, há uma dimensão sobre a privacidade aí que não pode ser deixada de lado. Por outro lado, tem uma dimensão de interesse público aí relevante. Ainda segundo o ministro da CGU, nenhuma informação sobre a análise será repassada antes ao presidente Lula. Lula não me pediu para ter acesso a documentos nem nada disso, porque a gente tem que respeitar a sistemática da lei. Tem uma regra que se coloca sobre todas, que é a ideia de que o processo disciplinar, depois de concluído, ele é público. E na semana passada, durante um discurso aqui em Brasília, o presidente Lula reclamou que até agora não tem um lugar para morar. Após mais de um mês da posse, ele não conseguiu se mudar para o Palácio da Alvorada, a residência oficial. O presidente e a primeira-dama disseram que encontraram o palácio muito destruído. Por isso, estão fazendo uma reforma no imóvel. Enquanto aguarda, Lula está hospedado em um hotel aqui da capital. Há mais de 30 dias, o presidente da República mora neste hotel no centro de Brasília. O 19º andar é todo reservado para Lula e o 18º é ocupado totalmente pela segurança. Mas do 17 para baixo, o hotel é livre para qualquer hóspede, inclusive manifestantes, apoiadores de Jair Bolsonaro, que se hospedaram ali nos dias próximos dos atos golpistas do início de janeiro. Essa exposição dá trabalho extra para a equipe de segurança. Vira e mexe, Lula se queixa de não ter onde morar. Eu ainda não estou morando numa casa. Eu estou morando no hotel. Eu, na verdade, sou um sem casa, um sem palácio. Já faz mais de 45 dias que eu estou no hotel e não é brincadeira. É eu, Janja e 2 cachorras. Ele deveria estar morando no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da Presidência da República. Mas então, por que Lula não está ocupando esse prédio? Dias antes de tomar posse, Lula e a primeira-dama Janja da Silva visitaram o Alvorada e não gostaram do que viram. Infiltrações nas paredes, ferrugem na pia, no fogão, pichações em portas, mobiliários deteriorados. Decidiram então restaurar o palácio antes de mudar. Para esta especialista em conservação do patrimônio cultural, a decisão foi acertada. Ele compõe um conjunto de obras que foram tombadas em Niemeyer aqui na cidade, ou seja, é um bem de altíssima significância cultural, né, de altíssimos valores atribuídos, e toda intervenção nesse bem precisa de fato ser acompanhada de forma muito próxima pelos técnicos do IPHAN. Então, a postura de não ir morar antes da intervenção é uma postura de cuidado e de precaução. O presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Leandro Graz, explica que, por se tratar de um imóvel tombado, não seria possível fazer improvisações para que a família presidencial entrasse no prédio antes de concluídas as obras. Qualquer estrutura fixa, qualquer estrutura permanente que descaracterize esse conjunto é proibida, de certa forma, não pode ser feita. Creio que também essa não seja a intenção do próprio presidente. O que ele e a Janja pretendem, certamente, é dar as condições adequadas para esta ocupação. E isso passa por alguns reparos, passa por algumas reformas, em especial devido à negligência, devido ao descuido que os antigos ocupantes do palácio promoveram. O SBT apurou que as obras já estão quase no fim e que na semana que vem Lula deverá se mudar aqui para o Palácio da Alvorada com a família. Lula viaja para Washington no dia 9 de fevereiro e na segunda-feira ele já saberá se poderá se mudar para cá antes ou depois da viagem. Agora, voltando ao noticiário local, um homem acabou esfaqueado durante uma briga de trânsito em Águas Claras na tarde de ontem. Testemunhas filmaram a confusão que aconteceu no meio da avenida. Quem vai trazer todos os detalhes para a gente é a repórter Mônica Vieira. Mônica, boa tarde mais uma vez. O que teria causado essa violência? Intolerância, Vitória. Não tem outra resposta para a imagem que a gente vai ver agora.
Nós sabemos que o trânsito é muito caótico, as pessoas trabalham ali e saem para dirigir, saem estressadas, mas acontecer esses fechamentos entre um carro e outro é com frequência, infelizmente. Esses dois carros aí, o preto e o branco, um fechou o outro e o motorista ficou muito nervoso, o de camiseta vermelha. Ele desce, ele tenta abrir a porta do carro branco que está atrás e aí nessa tentativa ele acaba levando alguns golpes ali, tudo indica que ele tenha sido esfaqueado por conta desse fechamento no trânsito. Logo em seguida, nós podemos ver que chega aí o socorro, né? Viaturas militares e também do Corpo de Bombeiros. Esse homem foi encaminhado para o Hospital Regional de Ceilândia. Isso aconteceu ali entre os cruzamentos das avenidas Pitangueiras, em frente ao restaurante Potiguar, em Águas Claras, à luz do dia. E cá entre nós, né, Vitória, num domingo, né, para as pessoas estarem um pouco mais relaxadas, mas infelizmente a intolerância anda imperando aí, seja no trânsito, na opinião pessoal das pessoas, política. As pessoas não andam tendo essa tolerância para poder lidar com coisas que frustram elas. Então acaba gerando muita violência. Esse caso aí assusta, porque se você for olhar, é uma coisa tão pequena, um tentando entrar no estacionamento e o outro tentando passar reto na avenida. Houve um fechamento ali que com certeza, dependendo do que a pessoa passou, possa ter saído de um cenário ali que ela já estava estressada, alguma coisa do tipo, mas não é motivo para poder um esfaquear o outro. E esse caso aconteceu simplesmente à luz do dia ali em Águas Claras. Chocou o pessoal da região. Para você ter ideia, movimentou tanto que essas imagens aí são feitas de uma pessoa que está num apartamento próximo ali ao local, em frente ao local, teve tempo de pegar o celular, de ouvir o barulho, de gravar toda a cena de terror que foi à luz do dia em frente a um restaurante ali em Águas Claras. Pelo que nós recebemos aqui da ocorrência, esse acidente aconteceu aí por conta desse fechamento, como eu disse no início aqui do link dessa entrada, que um motorista fechou o outro e eles foram tirar satisfação em vez de seguir cada um para o seu rumo. Uma pessoa ficou ferida e esse que esfaqueou o motorista, ele simplesmente fugiu e até agora não compareceu ali à delegacia, a 21ª delegacia, que investiga esse caso para contar a versão dele sobre os fatos, né? Se ele tentou se defender porque o motorista foi ali tentando arrombar a porta dele, ou se foi um meio de fuga mesmo, ele já queria só ferir e sair, enfim. Agora a polícia tenta localizar esse agressor que fugiu do local, sem prestar também socorro ali à vítima. Na realidade ele estava tentando era ferir mesmo, a intenção foi ferir para poder sair do local. Agora a polícia aguarda a apresentação dele na 21ª delegacia para poder esclarecer mais esse caso aí chocante que aconteceu em plena luz do dia na cidade de Águas Claras, Vitória. Mais um caso. E domingo, um dia de trânsito tranquilo, né? Qual é o problema? Ter mais paciência, esperar, dar a vez para o colega ali para passar. O que isso vai mudar, né, na sua vida? Agora, dessa vez, mudou, né, para a vida dos dois. Mas a gente espera a identificação desse motorista logo para esclarecer, né, o que aconteceu, ouvir essas duas pessoas que se envolveram nessa confusão. Enfim, obrigada, caso, né, Mônica. Vitória? Por favor, por favor. Desculpa. Não. Desculpa te interrompendo aí um pouquinho. Lembra muito aquele caso, né, Vitória, que nós mostramos aqui também no jornal, daqueles dois motoristas, né, que um fechou o outro no trânsito, eles estavam trabalhando, motoristas ali do ônibus, do transporte coletivo, e um agrediu o outro também, né? Então a gente vê que a intolerância, ela está imperando, assim, em todas as classes, né? O motorista ali de passeio normal, motorista que trabalha também com isso, que tem que ter um pouquinho mais de preparo emocional, porque a gente sabe que lidar com passageiro chato é um saco, lidar com o trânsito o dia inteiro também é cansativo, mas tem que ter um equilíbrio emocional. Agora, esses dois aí que estavam provavelmente a passeio, um estava entrando ali no restaurante, né, no estacionamento ali do restaurante, o outro estava seguindo na avenida, então não custa nada a pessoa esperar, não precisa pedir desculpa não, mas só de não causar confusão já está de bom tamanho, porque o mundo já está muito cheio de problema, né, então ter mais um dificulta demais aí para poder fluir bem. Sim, dirigir não tem sido fácil, né? Essa tarefa tem sido cada vez mais complicada, mas paciência, né? Uma dose extra de paciência ali no carro, entrou no carro, já sabe, dá aquela respirada, porque não dá para acontecer, para a gente ver aqui cenas como essa. Obrigada, Mônica. Bom, e o aeroporto de Brasília é o terceiro mais movimentado do país. E nesse vai e vem de pessoas, é comum que algum objeto sempre fique para trás. Por isso, o aeroporto JK tem um setor de achados e perdidos. E olha quanta coisa a gente encontrou por lá. Na hora de viajar, cada um se planeja para que tudo ocorra da melhor maneira possível.
confere a passagem, os documentos, faz o check-in e a mala já chega aqui pronta. Mas na correria para embarcar ou desembarcar, os passageiros às vezes acabam esquecendo alguma coisa. Eu perdi um óculos de leitura uma vez num voo internacional porque eu estava com muita pressa em chegar, tinha sido muito estressante o embarque, aí eu esqueci. Perdi uma carteira num voo, acabei não percebendo que ela caiu do meu colo, fui embora, peguei o Uber com o celular, então só percebi no outro dia quando eu acordei que eu estava sem os meus documentos e minha carteira. Voltei no Achados e Perdidos do aeroporto da companhia, né, que eu tinha pego o voo e estava lá. Já a Carla veio ao aeroporto recuperar um celular. A mãe dela viajou, mas o aparelho ficou no terminal. E minha mãe esqueceu o celular em cima do totem de atendimento automático, né? Vim aqui nos Achados e Perdidos e o segurança recolheu a tempo e foi tudo tranquilo aqui, consegui resgatar. É importante que o titular do item perdido venha buscá-lo. Caso ele não possa comparecer, aí ele pode encaminhar um e-mail para a gente autorizando um terceiro a retirar esse produto em seu nome. Às vezes algum passageiro encontra abandonado em alguma cadeira de apoio, no piso, ou algum local específico que ele esteja passando, banheiro, restaurante, e eles trazem até a gente no Achados Perdidos, ou algum membro da comunidade aeroportuária encontra e já sabe que o procedimento é levar diretamente para os Achados Perdidos. E foi exatamente isso que o Mário fez. Fui para o banco 24 horas, que eu tinha opção de 2, né? E aí eu peguei quando eu coloquei, peguei o dinheiro, aí eu disse, tem um cartão aqui. Aí eu peguei o cartão, aí eu disse, eu vou no Achados e Perdidos. Essa pessoa deve estar louca atrás disso aqui. O campeão de itens esquecidos é o travesseiro de pescoço. E por aqui tem de tudo, das coisas mais comuns, como óculos, documentos ou roupas e bolsas, até as mais inusitadas, como uma dentadura. A lista é longa. A gente já encontrou prótese de perna, por exemplo, calota de carro, fralda, alguns itens até já utilizados, entre outros. No ano passado, 8.667 objetos foram esquecidos no aeroporto de Brasília. Esse número é 25% maior do que o registrado em 2021. E dos mais de 8 mil itens deixados para trás, apenas 21% foram recuperados. Ou seja, mais da metade das coisas ficam armazenadas aqui, esperando os donos. Documentos pessoais, RG, CNH, passaporte, ficam conosco por 14 dias, assim como cartões de crédito. A única diferença é que após esse prazo, esses documentos seguem pelos correios, a gente encaminha diretamente para eles. Já os itens que envolvem dinheiro, né, cartão de crédito, entre outros, eles são destruídos, cortados e a gente descarta eles. Agora, procedimentos comuns mesmo, né, os demais, que não se configuram entre esses dois, ficam conosco por 90 dias. Depois a gente leva eles para instituições de caridade. E não são só os passageiros que acabam perdendo alguma coisa pessoal. A Fernanda trabalha no aeroporto e perdeu o óculos de grau. Tava indo para casa e aí acabei deixando o óculos em algum canto e não percebi e acabei esquecendo. Quero salientar que o que é trazido para o Achados é somente os itens que são perdidos dentro do aeroporto, seja na área externa ou na área de embarque. Os documentos que estão localizados dentro das aeronaves ficam de responsabilidade das próprias companhias aéreas. Então, se o passageiro perder algum item por lá, ele tem que acionar a companhia aérea com a qual ele viajou. De volta ao noticiário, 2 gatinhos filhotes foram maltratados por um homem na estrutural. Ele acabou preso. Os bichinhos ficaram muito machucados e foram levados para uma clínica veterinária. Mônica Vieira está acompanhando esse caso. Mônica, os gatinhos foram espancados pelo agressor, é isso? Isso mesmo, Vitória. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Nós vamos falar desse caso delicado, né? Tudo que envolve os animais aí acaba mexendo um pouco com as pessoas, principalmente quando se trata de covardia, que é o caso que aconteceu ontem na estrutural com 2 gatinhos. A gente vai falar com a Ana Paula de Vasconcelos, ela que é da Comissão de Direito dos Animais da OAB aqui do Distrito Federal, e vai contar um pouquinho pra gente os detalhes, né, Ana Paula? Boa tarde, bem-vinda. Como que vocês receberam esse chamado da estrutural? Segundo a narrativa do delegado da 8ª Delegacia de Polícia da Estrutural, eles receberam uma denúncia no final da tarde, onde uma testemunha ocular narrou que se deparou com um vizinho de frente, subindo no telhado com uma vassoura em mãos. Aparentemente, ele iria limpar o telhado, mas, de uma forma absurda, ele começou a espancar os gatos que estavam no telhado, tendo, inclusive, pego esses 2, colocado dentro de uma sacola e os arremessado de cima do telhado em direção à rua.
A Polícia Militar foi chamada, esse cidadão foi autuado em flagrante, preso, né? Agora ele será submetido a uma audiência de custódia e foi solicitado a assistência aos animais, já que eles estavam em estado grave, e nós trouxemos, internamos e agora esperamos que eles consigam sobreviver a tamanha covardia. Você chegou a falar com o delegado, o que ele alegou, por que tirar dessa forma os animais de cima do telhado? Essas situações nunca têm explicação, né? As explicações, quando acontecem, são as mais esdrúxulas possíveis. Pela narrativa, pelo contexto, ele ficou incomodado com a presença dos gatos no telhado da casa dele. Mas é algo inadmissível, é uma violência brutal, né? E é crime. Felizmente, a lei está aí para poder ser cumprida e a pessoa que comete esse tipo de delito ser presa em flagrante. Nós sabemos que foram 2 covardias, né? Porque além de atacar os animais ali com uma vassoura, ele também arremessou de uma altura ali de mais de 1 metro, né? Então isso causa um dano terrível também à saúde do animal. A intenção era matar, né? Fica muito claro, porque assim, ainda mais por se tratarem de animais filhotes, extremamente indefesos, né? Quando acontece esse tipo de coisa, a gente orienta a população a procurar um grupo de amigos, procurar adoção para os animais. Se o gato for da casa da pessoa, a gente orienta a castrar o animal para evitar crias indesejadas. Se for um animal comunitário, ele merece o mesmo respeito e a mesma proteção que todos eles. Nunca usar esse tipo de violência, que é algo inadmissível e inaceitável. É o que você falou, ninguém é obrigado a gostar, mas eu acho que o respeito cabe para os animais, para o ser humano. Então as pessoas não devem, se não gostam, não devem maltratar, destratar, devem buscar meios para poder resolver sem violência, sem cometer crimes. Justamente, existem muitos grupos de proteção animal em Brasília, né? Na internet facilmente é encontrado. Nem sempre é possível dar um suporte imediato, né? Uma vez que a maioria das ONGs e abrigos estão lotados, mas sempre existe uma solução que não seja a violência, né? A violência nunca deve ser, a violência, a maldade, a covardia nunca devem ser alternativas para esse tipo de solução, para esse tipo de caso. Obrigada, Ana Paula. Olha, a Ana Paula de Vasconcelos, que é da Comissão de Direito dos Animais da OAB aqui do Distrito Federal, ela recebeu esse chamado do delegado da 8ª DP, que recebeu esse caso. Os animais chegaram numa situação muito complicada ali, então ele acionou a Ana Paula por saber que ela está nessa comissão e poderia dar esse auxílio, tanto que os gatinhos foram trazidos para cá, para essa clínica que nós estamos aqui na Asa Sul, e nós vamos conversar com o médico veterinário, o Daniel Macedo, que vai falar um pouquinho do estado de saúde desses animais. Doutor, obrigada por nos receber aí também. São quantos animais, em que situação eles chegaram aqui na clínica? Boa tarde. Boa tarde. São 2 animais, ambas chegaram em situações muito críticas por condições diferentes. Uma delas está com traumatismo crânioencefálico grave, teve diversos episódios de convulsão na chegada, está precisando de suporte de oxigênio, está precisando de terapia intensiva. A outra também está em condição muito crítica, está com fratura de mandíbula, está com hérnia na parede do abdômen, então são recuperações complicadas, o prognóstico é um pouco reservado, é uma situação muito delicada. O senhor acredita que dá para sobreviver? Qual o tempo de vida dessas gatinhas? Eu acredito que elas tenham cerca de dias, menos de 1 mês. Dá para elas sobreviverem, é uma condição muito complicada, mas a gente está conseguindo tirar toda a dor, todo o sofrimento e dar uma chance para elas lutarem. E traria sequelas? Elas seriam animais saudáveis ou teria algum tipo de sequela por conta realmente das agressões, muito, né, filhotes ainda, a altura que foram lançadas? Dá para ter uma vida saudável ou vão ficar de alguma forma com alguma limitação? Ambas terão sequelas durante a vida, tá? A que está com traumatismo crânioencefálico provavelmente terá alteração neurológica pelo resto da vida e a outra também terá sequelas mais brandas. Qual que foi o diagnóstico mesmo? Na hora que o senhor bateu o olho nelas, quando elas chegaram aqui, como que elas estavam, assim, aparentemente, sem antes analisar, assim, sem fazer aquele laudo médico mesmo, de passar pelos exames, tudo certinho? Bateu o olho, nossa, nós sabemos que vários casos os senhores recebem aqui, mas como que foi o delas específico? O delas específico claramente se trata de uma agressão clara, tá bom? Pelas lesões encontradas em diferentes partes do corpo, são lesões muito sérias, então essa hérnia na parede do abdômen requer uma força muito grande para causar isso. A condição da maiorzinha também, esse traumatismo crânioencefálico é muito sério, então é uma pancada na cabeça muito forte, então a gente sabe que foi agressões com uma força grande. Então um tratamento longo, quanto tempo mais ou menos? É um tratamento demorado. Para que está mais grave, a gente está falando em semanas e para outra vai depender da recuperação, mas a gente acredita que é um pouco mais curto.
Obrigada. Nós falamos agora com o veterinário Daniel Macedo, ele que é responsável aqui pelas gatinhas que chegaram nessa situação de maus tratos ontem da estrutural. Vale lembrar que é crime, maus tratos é crime e dá prisão de 2 a 5 anos. Volto com você no estúdio. Ah, nem, gente, por quê, né? Fazer uma coisa dessa com um bichinho tão indefeso, filhotinho, 2 gatinhos. Mas que bom que eles sobreviveram e estão se recuperando e a gente torce, né, por essa recuperação. Bom, e um policial militar é investigado, né, por suspeita de agredir 2 pessoas no Rio Grande do Sul. O caso se junta a uma série de denúncias de violência contra a PM do estado. O motorista que sai da caminhonete é um policial militar de folga. Ele atravessa a rua e pega um homem que estava na calçada. A vítima é puxada e recebe tapas, socos e chutes até cair e ser arrastada. Nesse momento, uma viatura da PM se aproxima. O veículo está em baixa velocidade, mas a equipe não faz nada. Enquanto o homem é colocado na carroceria, a mesma viatura dá a volta e aparece 1 minuto depois do outro lado da rua. A equipe chega a conversar com o PM à paisana por alguns segundos, mas logo vai embora. Segundo a polícia, a vítima é um catador de recicláveis de 47 anos, sem antecedentes criminais. O motivo da agressão seria o furto de um saco de buchas de parafusos, o que ele nega. As imagens não mostram, mas outro homem já estava na carroceria da caminhonete, também agredido pelo militar à paisana. Essa outra vítima tem passagens por furto e tráfico, mas não há informações sobre o motivo de ter apanhado. O caso aconteceu em 23 de janeiro, mas só agora as imagens foram divulgadas. Nós instauramos um procedimento policial, já temos algumas pessoas ouvidas, já encaminhamos para a Polícia Militar para que eles apurem a parte que é da atribuição deles. O Comando Regional da Brigada Militar, responsável pela região de Santa Maria, afirmou em nota que abriu um inquérito para apurar as circunstâncias da ação do policial. Os PMs que estavam na viatura também serão investigados. O episódio não é um caso isolado no Rio Grande do Sul. Nos 6 primeiros meses de 2022, a Defensoria Pública Estadual recebeu 246 denúncias de violência policial. O número supera o total de 2021, quando foram recebidas 203. Já este ano, em janeiro, outra grave denúncia veio de Novo Hamburgo, na região metropolitana. 2 PMs fardados foram flagrados torturando uma mulher com uma sacola na cabeça. A dupla está presa preventivamente e deve ser expulsa da corporação. São imagens que demonstram um comportamento inadequado, fora dos padrões de qualquer atividade policial. Com a repercussão negativa, foram anunciadas mudanças no processo de seleção para a Brigada Militar. Entre os motivos para essa alteração está também o caso de Gabriel Cavalheiro, jovem negro, encontrado morto em um açude após abordagem da PM de São Gabriel. E ainda a violência sofrida por um torcedor do Brasil de Pelotas, que ficou mais de 100 dias hospitalizado após ser espancado por policiais depois de uma partida de futebol em Porto Alegre. A sociedade muitas vezes reclama essa atuação violência por parte dos órgãos policiais, dependendo de quem esteja do outro lado. Nós internalizamos isso. 49 quilos de maconha foram apreendidos na BR-060, mas repara como foi. A droga foi encontrada dentro de uma mala no bagageiro de um ônibus que estava indo para o Nordeste. A Polícia Rodoviária Federal localizou a droga no Recanto das Emas, durante uma fiscalização de rotina. A mala era de 2 homens que já tinham passagens pela polícia por tráfico de drogas, homicídio e roubo. Os 2 foram encaminhados para a Polícia Civil do Distrito Federal. E uma movimentação atípica de venda de ações das lojas americanas no ano passado entra nas investigações da Comissão de Valores Imobiliários. A manifestação aconteceu na Cinelândia, em frente a uma das lojas americanas, com o apoio do Sindicato dos Comerciários. Funcionários dizem que as demissões já começaram.
A empresa diz que as demissões já estavam programadas, o fechamento de algumas lojas já estão acontecendo desde o mês de outubro e eles também dizem que não tem relação. Após a manifestação, uma reunião ocorreu entre sindicalistas e diretores da Americanas. Nesta semana, 50 servidores terceirizados da área de tecnologia da informação de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre foram demitidos. A empresa, que tem 44 mil funcionários e 60 mil prestadores de serviço, entrou com pedido de recuperação judicial em 19 de janeiro, depois que foi revelado um rombo nas contas. A dívida já chega a quase 48 bilhões de reais. A empresa precisa apresentar um plano de recuperação viável para que a gente possa preservar os empregos e estamos aqui justamente para cobrar isso e também para cobrar a punição aí a esses controladores. Um detalhe entrou no radar de um inquérito da Comissão de Valores Mobiliários, que fiscaliza empresas com ações em bolsa. No segundo semestre do ano passado, diretores da Americanas negociaram uma quantidade de ações 5 vezes acima do que costuma ser praticado. Transações que teriam rendido 244 milhões de reais. A investigação apura se houve uso de informação privilegiada antes do anúncio da crise que a rede de lojas enfrenta. Um dos responsáveis pelo levantamento sobre as ações da Americanas acha que é cedo para fazer um julgamento. Requer análise, requer avaliação, uma entrevista com essas partes relacionadas, especialmente os diretores que realizaram essas vendas, para ver se eles sabiam ou não que haveria fraude ou esse tipo de apuração que ainda está acontecendo no caso Americanas. A direção das lojas Americanas informou que não vai fazer demissões em massa até o dia 19 de março, prazo final para a empresa apresentar o plano de recuperação. Em resposta ao Sindicato dos Comerciários do Rio de Janeiro, a companhia garantiu que demissões pontuais serão comunicadas com antecedência. E 42 pessoas foram resgatadas com vida depois de um naufrágio em um barco em Manaus. Durante o dia é possível ver o estrago e o perigo que passaram passageiros e tripulantes. Seu Jorge, de 70 anos, viajava com a nora e viveu momentos de sufoco. Graças a Deus, todos nós fomos salvos, né? Graças a Deus, esse negócio de mercadoria, Deus proverá pra gente, né? Nesse vídeo é possível ver o desespero das pessoas no meio da escuridão. Nessa outra imagem, aparece o barco tombado. O resgate dos bombeiros foi em meio à forte chuva. As vítimas foram resgatadas e deixadas aqui nesse barranco. O local é de difícil acesso. Muitos precisaram passar a noite aqui mesmo, debaixo de chuva, para evitar saqueadores. Aí todo mundo ficaram por aqui pegando chuva. Eu, os que ficaram aqui a noite todinha ajudando ele. A embarcação saiu por volta das 6 horas da tarde do porto de Manaus com destino a comunidades rurais do Rio Negro. Quando chegou nesse ponto, conhecido como Escadão da Compensa, zona oeste da cidade, chovia bastante. A embarcação terminou colidindo com uma barra de ferro nesse trecho mais raso. 42 pessoas que estavam no barco precisaram ser socorridas com urgência. A Capitania dos Portos assume as investigações. Biólogos afirmam que o afundamento do porta-aviões São Paulo pode trazer consequências irreparáveis à vida marinha. O navio foi afundado na última sexta-feira em uma operação da Marinha. O naufrágio aconteceu a 350 quilômetros de distância do litoral pernambucano, ainda em águas brasileiras, numa área com 5.000 metros de profundidade. A Marinha informou que escolheu o local com base em análises feitas pelo seu próprio centro hidrográfico e também por um Instituto de Estudos do Mar. Disse que verificou vários aspectos para que a embarcação afundada não prejudicasse a navegação e nem o meio ambiente. Isso pode causar consequências irreparáveis para a biologia marinha, assim como para as pessoas, principalmente para a vida social de pessoas que se alimentam e que tiram seu sustento justamente dessa vida marinha, pela carga e pela condição de amianto que esse navio ele traz. Na semana passada, o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública solicitando que a Justiça impedisse a Marinha de naufragar o porta-aviões São Paulo, alegando que isso poderia causar graves danos ambientais. Mas o pedido foi negado. O navio foi vendido em 2021 por 10 milhões de reais a uma empresa turca,
que pretendia desmanchar e reciclar o casco. Mas o governo da Turquia proibiu a entrada nos portos de lá, porque a estrutura da embarcação tinha quase 10 toneladas de amianto, uma fibra natural com potencial tóxico e cancerígeno, que atualmente é proibida em 60 países, incluindo o Brasil. Quando retornou da Europa, o navio também não teve autorização de atracar no porto de Suape, em Pernambuco, e desde outubro ficou navegando sem destino certo, na costa nordestina. Este biólogo especialista em lixos nos mares pela Universidade de São Paulo e em biologia animal pela Universidade Federal de Pernambuco explica que o amianto presente no navio que afundou pode provocar vários prejuízos a curto prazo ou mesmo depois de muitos anos. A curto prazo, a gente pode ter a morte de muitos animais marinhos, impactando principalmente na economia das pessoas ribeirinhas que vivem do sustento dos seus crustáceos, dos peixes principalmente, fazendo com que eles não encontrem mais alimentos nessa orla. A longo prazo, a gente pode colocar algumas doenças, como tipos de câncer. Agora, no noticiário internacional, um balão chinês que tem sobrevoado os Estados Unidos colocou mais tensão entre os dois países. O governo americano acredita que o objeto esteja sendo usado para espionagem. Bem no meio da Lua, uma mancha branca chamou a atenção dos americanos na noite passada. Alguns gravaram as imagens no celular. Estou vendo isso no céu, não tenho ideia do que seja. Está parado por uns 35 minutos. O balão foi flagrado na costa oeste do país e se move em direção ao leste. O artefato tem uma espécie de cesta embaixo. Segundo o Pentágono, foi enviado pela China para espionagem. Não posso confirmar se há outros casos parecidos. É provável que este balão fique mais alguns dias no espaço aéreo americano e seguiremos com o monitoramento, disse o representante do Pentágono. Em Pequim, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores confirmou que o balão pertence à China, mas afirmou que o uso é para a pesquisa meteorológica e que o artefato foi desviado para o espaço aéreo americano pelo vento, devido à capacidade limitada de controle. Ela ainda disse que a China é um país responsável, que cumpre as leis internacionais e que não tem intenção de violar ou invadir o espaço aéreo de qualquer nação. O governo chinês se desculpou e informou que espera resolver com os Estados Unidos a situação de forma calma e com cuidado. O caso fez com que o secretário de Estado americano Antony Blinken adiasse uma viagem a Pequim que estava agendada para este fim de semana. Ainda não há previsão de uma nova data. Segundo o Pentágono, o balão não oferece riscos à segurança da população americana e, por isso, não será derrubado. As sirenes soaram em Kiev durante a primeira cúpula entre Ucrânia e União Europeia desde o início da guerra. Os representantes europeus garantiram que o futuro do país será no bloco, mas que isso ainda deve demorar. Mais um dia encarando os escombros, mais um corpo encontrado em Kramatorsk, onde 7 prédios residenciais foram atingidos por mísseis russos na última quarta-feira. Enquanto isso, em Kiev, um alerta sobre ataques aéreos, que não aconteceram, mas aumentaram a tensão no dia em que a cúpula da União Europeia encerrava um encontro com o presidente do país. Volodymyr Zelensky tenta acelerar o processo de entrada da Ucrânia no bloco econômico, algo que ainda deve levar anos para acontecer. No curto prazo, a maior preocupação é a situação na região de Bakhmut, onde os russos têm conseguido avançar nas últimas semanas. Do presidente do Conselho Europeu, Zelensky ouviu uma promessa. A União Europeia está aqui hoje, estará com você e com seu povo amanhã e por quanto tempo for necessário, disse Charles Michel. Mas nenhum apoio é incondicional e tão rápido quanto os ucranianos demandam. Aviões como o Harrier, em exposição aqui no Museu Imperial da Guerra em Londres, foram muito usados pelos britânicos nas invasões do Iraque e do Afeganistão. Depois de convencerem os aliados a doar tanques de guerra, agora os ucranianos querem jatos, ainda mais modernos que este, para enfrentar os russos.
que nesta sexta-feira divulgaram essas imagens e anunciaram que seus Su-25 dispararam mísseis do ar contra alvos ucranianos. Estas aeronaves partem do território russo para atacar o leste da Ucrânia, mas há outra possibilidade de rota para ataques aéreos na fronteira norte, onde as forças aéreas da Rússia e de Belarus, principal aliado na invasão, acabam de concluir um exercício militar. Não é só um treinamento, é uma demonstração de força que a Ucrânia usa como argumento para pedir mais ajuda. Agora vamos falar sobre a programação do SBT e hoje quem veio contar um pouco como será a semana em Poliana Moça é o ator Vitor Brito, que interpreta o personagem Jefferson. Conta pra gente, Vitor. Meus amigos brasilienses, aqui é o Vitor Brito e eu faço o Jefferson em Poliana Moça. Essa semana a novela tá imperdível, olha só o que vai rolar. Que tipo de homem que faz isso, hein? E ainda vai perseguir e abordar minha filha desse jeito? Tânia diz que Otto tá perseguindo a Celeste e que se ele continuar, ela vai denunciar ele pra justiça. Com as fotos de Marcelo, Gleice quer fazer uma exposição no CLL, mas pra isso vai ter que desobedecer a ordem do Cobra que tá proibindo eventos. Eu já imaginava que não seria tão fácil. E Luca diz a Tânia que sabe que ela é a Cobra e deseja sair desse esquema criminoso. Eu quero acordar e eu não quero mais ver você, o Roger, nem ninguém. Calma, Luca. Não fala isso também. João pede ajuda de Poliana para investigar sobre o passado do pai. A gente pode começar pesquisando pelo sobrenome do seu pai nas redes sociais para ver se a gente encontra algum parente. Nossa. Lorena diz pra Cláudia que Benício tá enlouquecendo por conta dos haters. Eu quero saber por que vocês não vieram falar comigo antes, gente. Eu ia falar, até porque eu me preocupo com o Benício de verdade. Glória aparece de surpresa na casa alugada pra Valdineia e encontra um tênis de Roger na sala. Você tem certeza que esse tênis é do seu filho? É isso, pessoal. Como vocês viram, tem muita coisa boa pra acontecer na novela essa semana. Se eu fosse vocês, eu não perderia. Fiquem ligados e até a próxima. Beijo. Muito obrigada, Vitor. Então não perca Poliana Moça de segunda a sexta-feira, às 8h30 da noite. E o SBT Brasília primeira edição termina aqui. Mais notícias locais às 7h20 da noite com a Viviane Costa. Fique agora com SBT Esportes Brasília. Tchau, até amanhã.